Bem-vindos ao Compasso Simples. O nosso convidado de hoje é Nuno Fonseca, da Sound Particles. Bem-vindo, Nuno. Quando é que nasce a tua paixão, tanto pelo software como pela música? Não sei exatamente quando é que começou, mas é algo que eu sempre tive um pé na parte sempre adorei tecnologia e computadores, esse tipo de coisas, e ao mesmo tempo adorava som e música. Eu acho que provavelmente a paixão começou quando a dada altura havia alguém conhecido que tinha um órgão eletrónico e eu apaixonei-me quase imediatamente por aquilo, e depois a partir daí foi uma paixão que sempre foi, por um lado, paixão pela engenharia e, por outro lado, a paixão pela música, de forma sempre muito constante. E imaginavas o caminho que depois seguiste ou nunca te passou? Não, ou seja, eu lembro que quando estava no nono ano ter feito aqueles testes psicotécnicos para nós escolhermos qual é que é a melhor carreira para nós, eu lembro de ter tido exatamente a mesma pontuação em engenharia e em música, por isso era daquelas coisas que, ok, engenharia, música, eu ia fazendo um pouco das duas, mesmo quando depois na universidade tirei engenharia, continuei na mesma a dar algumas formações de engenharia de som, e então sempre gostei disso, sempre gostei muito da tecnologia aplicada à música, com os computadores, este tipo de coisas, mas obviamente nunca me parecia pela cabeça que chegasse a este ponto. Eu lembro de, a dada altura, se calhar não, se me perguntassem há 10 ou 15 anos atrás, eu lembro de pensar que se eu uma vez ganhar a lotaria ou Euromilhões ou algo do género, vou fazer uma empresa de software de áudio. Pronto, não ganhei o Euromilhões, mas consegui na mesma fazer a empresa de áudio. E quais foram assim, as primeiras ideias e projetos ligados ao software e som que fizeste? Obviamente, no início era explorar um bocado tudo isto. Eu sempre tive também uma grande paixão pelo som 3D, por isso eu lembro de, no início, ter inclusivamente colaborado com alguns compositores contemporâneos, do ponto de vista algum apoio técnico do ponto de vista de conceber soluções com som 3D e afins. Depois, a dada altura, por volta de mais ou menos ano 2000, 2001 aproximadamente, havia um fórum na internet onde tipicamente na altura, para além dos sintetizadores normais, foi quando começou a haver muito os samplers, ou seja, aquelas bibliotecas de sons pré-gravadas, com sons de orquestra, sons de coro, esse tipo de coisas, e havia uma biblioteca muito conhecida, chamada Voices of the Apocalypse, em que alguém tinha gravado um coro com homens, mulheres, vogais, consoantes, as várias notas, e eu na altura pus até um post lá a dizer, ok, mas nunca se lembraram de fazer uma aplicação em que nós escrevêssemos o texto que queríamos que depois que o coro cantasse. Na altura disseram, não, pensámos nisso, mas achámos que não é possível. E então eu comecei por criar então, um pequeno utilitário que fazia isso. Ou seja, nós escrevíamos o texto e depois, a partir daí, quando tocávamos uma nota via MIDI, ele sabia, ok, se tenho ali a palavra, sei lá, God, o que eu quero é vou tocar o G, depois a seguir espero alguns milissegundos, depois entra o O, para o G, e depois quando ele liberta a nota para o O e toco o D final, e dessa forma as pessoas podiam escrever texto, e à medida que tocavam com o teclado MIDI conseguiam, utilizando essa biblioteca de coro, pôr o computador a cantar. Foi interessante acabar por descobrir que alguns utilizadores estavam a ter um enorme prazer a pôr um coro sinfónico a cantar palavrões, mas pronto, isso é outra história. E depois... E tivesse mais algum projeto depois desse? Esse depois não avançou, ou seja, foi só uma ideia? Não, esse avançou, inclusivamente eu trabalhava na altura essencialmente com a Isto West, que era quem fazia essas bibliotecas de sons, e eles chegaram a fazer várias bibliotecas de sons com o meu software incluído, e que obviamente foram utilizados por vários compositores em Los Angeles para criar bandas sonoras. Por exemplo, eu lembro da dada altura, eram 1 da manhã, estava a trabalhar nesse projeto e recebi um e-mail de uma das pessoas de Los Angeles a dizer, temos que despachar porque o Hans Zimmer quer experimentar isto na próxima banda sonora, e então foi um projeto que, deu origem a um produto comercial, em que parte do produto era o meu software de coro, mas que depois incluía as bibliotecas deles, gravados com
coro fantástico, com um engenheiro de som que já tinha ganho vários Grammys a gravar orquestras, produções assim absolutamente fantásticas. E depois, o que eu fiz foi, durante o doutoramento, levar isso ao próximo passo, ou seja, a ideia do meu doutoramento era alguém poder cantar qualquer coisa para o computador e o computador extrair toda a informação daquele trecho, todas as notas, as dinâmicas, o que é que estava a ser dito ou cantado neste caso, e poder recriar tudo, mas com uma biblioteca de sons diferente. Ou seja, quase como se nós tivéssemos um processador de efeitos em que alguém canta e a gente chega lá e diz, ok, agora quero a voz da Madonna ou da Shakira ou um coro sinfónico. Pronto, então foi isso que eu fiz no doutoramento, mas depois acabei o doutoramento e havia as ideias do Sound Particles e resolvi mudar de rumo. Mas falaste no enzima, deu-te... Qual é a sensação de percebermos que o nosso software está junto de... É uma sensação muito boa, porque, obviamente, por exemplo, no meu caso, eu adoro bandas sonoras e o Hans Zimmer é provavelmente o meu músico favorito a esse nível. E, obviamente, sabemos alguém que nós gostamos particularmente da música e daquilo que ele faz, a utilizar o nosso produto, é algo que é muito compensador. Muitas vezes, quando nós começamos a fazer este tipo de projetos, este tipo de produtos, nós nem sequer temos ideia se alguém vai utilizar aquilo ou não, mas é daquelas coisas, ok, mesmo que ninguém utilize aquilo, é algo que me está a dar um gozo enorme de fazer, por isso vou continuar a fazer, e foi também um pouco isso que se passou com o Sound Particles. Mas depois é óbvio, é ótimo ver as coisas a crescer e a ver estes utilizadores e estas referências fantásticas a utilizar os nossos produtos. E como é que nasce então o Sound Particles? Eu, para além da tecnologia e do som, tenho também uma grande paixão pelo cinema e a dada altura, para aí uns 16 anos atrás, mais coisa menos coisa, apercebi-me que a maior parte dos efeitos visuais que eu vi no cinema, os mais interessantes, quase todos eles utilizavam os sistemas de partículas, que é uma técnica de computação gráfica onde nós criamos milhares de pequenos pontos que depois eles todos juntos criam explosões, tempestades de areia, pó de fada, este tipo de coisas. E eu na altura achei que poderia ser interessante fazer a mesma coisa com som, ou seja, criarmos milhares de pequenos sons, mas que depois aqueles sons todos juntos criavam sonoridades absolutamente fantásticas. Mas na altura foi só uma ideia, como tantas outras, que nos passa pela cabeça, até que em 2012 eu tinha acabado o doutoramento, lá na outra parte relacionada com a voz, e como ainda ninguém estava a utilizar sistemas de partículas para a área do som, eu um bocado como cromo informático sou, porque esta cara também não engana ninguém, resolvi começar, vou começar a criar o meu simulador. E então comecei por criar um software, quase como se fosse um software de computação gráfica, mas que em vez de gerar imagens, gerava sons, ou seja, punhamos sons, tínhamos um espaço 3D infinito, vazio, onde nós colocávamos sons, e em vez de termos câmaras virtuais, tínhamos microfones virtuais, que dependendo de onde é que estava o microfone, onde é que estava o som, ele fazia o render, tudo aquilo. E depois, a ideia foi pôr em cima disso, então, os sistemas de partículas, de forma que se eu quisesse, por exemplo, criar uma batalha, eu posso chegar ao software e dizer, eu quero 10.000 partículas, ou seja, 10.000 fontes sonoras, 10.000 sons espalhados, por exemplo, por 1 km², a importar 400 sons de guerra, e eu em 10 minutos tenho 10.000 sons e uma batalha verdadeiramente épica, e isso levou à criação do Sound Particles. Parece uma coisa mais complexa para quem não percebe nada de software, mas não... Sim, mas na prática é mesmo isso, é mesmo fazer só um software que diz, ok, se eu chegar aqui e meter 10.000 sons, todos uns a tocar em cima dos outros, qual é que é o resultado disto? Pronto, okay. Obviamente, depois tem mais alguma, alguma técnica associada a estas coisas todas, mas a ideia base é muito simples, é eu poder agarrar em literalmente milhares de sons a tocar ao mesmo tempo. E qual é que há de ser o som final de tudo isto? E como é que tem sido esse caminho? Essencialmente eu comecei de volta do Sound Particles em 2012, continuei a fazer o software, era um bocado o meu projeto, o meu hobby durante noites e fins de semana, e
eu sabia na altura que este tipo de software havia de ser particularmente interessante para grandes produções de cinema, para aqueles filmes de super-heróis com explosões por todo lado, mas, convenhamos, qual é que era a probabilidade de alguém em Leiria fazer um software para ser utilizado pelos grandes estúdios de Hollywood, ainda por cima nas grandes produções? Acho que ninguém pensa que isso pode acontecer. Certo, mas eu acho que há alturas na vida que pronto, temos de ser assim um bocado ingênuos ou convencidos, depende de um bocado do ponto de vista. E assim foi, eu continuei a fazer o software e, ok, mesmo que ninguém fosse utilizar aquilo, era algo que me estava a dar um gozo enorme estar a fazer e depois testar e experimentar. E, ok, agora deixa-me experimentar por aqui 300 sons de água, qual é que é o resultado final, ou batalhas, ou outra coisa qualquer. E assim foi, continuei a fazer o software e 2 anos mais tarde, em 2014 eu ia a Los Angeles para uma conferência científica, mas antes de ir à conferência resolvi mandar e-mails para 5 ou 6 profissionais que trabalhavam nos estúdios de Hollywood, obviamente pessoas que não me conheciam lado nenhum, e o meu e-mail foi: ok, estou a trabalhar nesta tecnologia e eu acho que isto pode ser particularmente interessante para grandes produções e vou estar na vizinhança daqui a 2 semanas, por isso se quiserem saber mais digam qualquer coisa. A primeira resposta que eu tive foi do Skywalker Sound, o estúdio criado pelo George Lucas, a cano da Guerra das Estrelas, e que atualmente é o maior e mais conceituado estúdio de som para cinema, que me convidou a ir ao Skywalker Ranch fazer uma apresentação, e assim foi, e no espaço de 6 meses acabei por dar palestras também na Warner Brothers, Universal, Paramount, Sony, Fox, mais tarde Disney, Pixar, Apple, Google, Blizzard, Netflix, entre muitos outros sítios. Ou seja, foi algo que começou a partir daí. Na altura eu ainda só tinha um protótipo, mas quando eu comecei a ver que havia realmente interesse dos estúdios por este tipo de tecnologia, obviamente uma pessoa continua a trabalhar para... E quando enviaste esse e-mail achavas, enviando porque achavas que sim, não é? Mas que ias ter resposta e ia acontecer? Mais uma vez, é daquelas coisas que voltamos àquela questão da ingenuidade / convencido, que é, ok, o não é garantido. Sim. É daquelas coisas que eu achava verdadeiramente que aquele tipo de tecnologia era algo que iria dar, ia ser uma mais-valia para quem trabalha nestas produções. E como eu estava convencido que aquilo era uma boa solução, ok, o não está garantido, vamos experimentar, pode ser que alguém leia o e-mail e que responda, e realmente aconteceu isso. No meu caso em particular, tive muita sorte da primeira resposta ter sido do Skywalker Sound, que, convenhamos, não dá para ir mais acima do que isso. E qual foi o passo seguinte? O passo seguinte, pronto, obviamente, eu fiz as apresentações, apresentei, na altura era só o protótipo, eles perguntaram, ok, quando é que nós podemos começar a brincar com isto? Eu disse, bem, dei-me 1 ou 2 meses para limar aqui algumas arestas, afinal de contas não queria que o software começasse a crashar cada vez que alguém fizesse uma coisa mais esquisita. Sim. E passado 2 meses mandei-lhes a primeira versão beta do software, dizendo, ok, está aqui uma versão, podem começar a experimentar. O primeiro filme a utilizar o software foi o remake do Poltergeist, e depois, a partir daí, finais de 2015, lancei a primeira versão do software do ponto de vista público, e depois as coisas continuaram a crescer e no finais de 2016 então resolvi criar a empresa. Pois até aí trabalhavas sozinho? Sim. Completamente sozinho? Até 2016, ou seja, já tinha lançado a primeira versão, por exemplo, do Sound Particles, foi feita integralmente por mim. A partir de 2016, então aí comecei a ter algumas pessoas a trabalhar. E como é que tem sido 2016 até aqui? Qual é o balanço? Obviamente a equipa tem crescido, sim. Agora somos cerca de 25 pessoas, temos uma pessoa em Los Angeles, outra em Londres e o resto da equipa aqui em Leiria. Temos uma equipa fantástica com 5 doutorados, pessoas das multidisciplinares, pessoas que vêm da área de engenharia, outros que vêm da área do som, outros obviamente também da área de business, marketing e afins, e é óbvio porque que ter uma equipa destas fantásticas permite-nos fazer muito mais coisas. Uma pessoa, ok, vamos experimentar fazer isto, okay. E passado alguns meses temos um produto que acabámos de imaginar pronto para ser utilizado pelos utilizadores. E recentemente a Sound Particles esteve em filmes emblemáticos. Queres falar um bocadinho disso e da sensação que é?
obviamente... Já fez mais, mas... Sim. Recentemente, por exemplo, neste verão, tivemos... foram 4 filmes, todos eles muito relevantes, que foi o Indiana Jones, o Oppenheimer, Missão Impossível e a Barbie, todos os 4 a utilizar o Sound Particles. No passado já tínhamos tido outros filmes, como Star Wars, ou séries como o Game of Thrones, coisas assim desse género, mas obviamente é muito recompensador por várias razões. Uma, por exemplo, alguns deles míticos, como o Indiana Jones ou a Missão Impossível, não nos passaria pela cabeça quando víamos os primeiros Indiana Jones que alguns no futuro iríamos estar a fazer um software que acabaria por ser utilizado na nova filme daquela série. Depois, por outro lado, porque estamos a falar de profissionais de topo, ou seja, no caso do Indiana Jones estamos a falar de alguém que tem 7 Oscars para melhor som, no caso do Oppenheimer alguém que tem 4 Oscars para melhor som, ou seja, são o topo do topo dos profissionais nesta área a utilizar o software. E depois, obviamente, é muito recompensador nós fazemos qualquer coisa, obviamente o facto de alguém utilizar aquilo é sempre interessante, tipo, ok, se eu faço um site e há ali uma loja que utiliza o site que eu de fazer, isso é recompensador. Neste caso em particular, ver estes grandes filmes de Hollywood a utilizar a nossa tecnologia é muito satisfatório. Pois, e a nível pessoal, a sensação de veres uma série, ou veres um filme e saberes que a tua ideia está ali, como é que vês? É bom porque serve quase para compensar todo aquele trabalho que nós tivemos para trás, todas aquelas chatices, stress, tudo aquilo, e depois nos fechamos ao fim e vemos, e valeu a pena e ver, às vezes até pequenas coisas, por exemplo, hoje em dia, obviamente começa por conhecer muitas pessoas da indústria, na área do áudio, o simples facto de, por exemplo, estar a ver um filme qualquer que até podem não ter utilizado o Sound Particles, mas só o simples facto de eu nos créditos reconhecer as pessoas conhecidas, ou de ver alguém conhecido a receber o Oscar para melhor som, algo do género, obviamente é interessante, ver os nossos amigos, os nossos conhecidos e reconhecê-los e tudo isso. E depois, obviamente, é para alguém que, como eu, por exemplo, que tenho esta paixão pela tecnologia, pelo som, pelo cinema, ter a oportunidade de fazer disso um modo de vida, uma profissão, juntando estas 3 grandes paixões e que ainda por cima ver o resultado disto a ser utilizado pelo topo da indústria é muito bom. E qual é o futuro do som? E qual é a tua visão do que vem aí com todas as... Assim, eu sempre tive uma grande paixão pela parte do som 3D, ou seja, esta apreciação do som espacial para além do estéreo, ou seja, e que muitas vezes não é necessariamente dizer que, ok, queremos agora todas as músicas com a guitarra a tocar atrás ou um break de bateria a dar a volta a 360 graus, longe disso, mas eu lembro que quando eu era mais novo, devia ter para aí uns 15 anos, fui assistir pela primeira vez a um concerto com uma orquestra. E era uma orquestra com um espaço relativamente pequeno, com uma boa acústica, e eu lembro perfeitamente aquela sensação inicial de ver o naipe de cordas, com aquela imersão toda, e que eu ter plenamente a consciência que não há nenhum sistema estéreo, não há nenhuma gravação estéreo que me consiga dar este tipo de imersão. E foi aí que ficou o bichinho do som 3D. Por isso, para mim, como sempre tive esta paixão pelo som 3D, sempre achei que a música tinha muito a ganhar pela utilização do som 3D, mas infelizmente durante muitos anos os únicos músicos que exploravam esta parte do som 3D essencialmente era a música contemporânea, que utiliza muito a questão do som espacial, mas que eu pessoalmente ainda não, digamos que ainda não tenho os meus gostos musicais tão apurados para poder apreciar. E eu sempre achei que era algo que teria muito a ganhar, desde rock, pop, bandas sonoras, tudo isso que teria muito a ganhar com a questão do som 3D. Obviamente, mais recentemente, com coisas como, por exemplo, a Apple Music a ter o suporte para som 3D,
cada vez mais há pessoas a adotar o som 3D na área da música. Nós, inclusivamente, do ponto de vista da Sound Particles, o que nós tentámos sempre fazer foi criar ferramentas também para tirar partido do som 3D, porque muitas vezes acham que o som 3D é utilizar um panner para pôr o som em que sítio é que está, mas não, há muito mais coisas. Nós queremos ter ferramentas criativas para explorar o som 3D. E ainda este ano, uma das coisas que nós fizemos foi lançarmos o primeiro sintetizador com som 3D do mercado, ou seja, tocamos uma tecla e ouvimos som tridimensional, e isso permite-nos uma experiência muito mais interessante. Por exemplo, nós com alguma regularidade temos pessoas que vão às nossas instalações e que vão lá ao nosso estúdio, e nós pomos alguns exemplos de som 3D e de músicas com som 3D, e as pessoas ficam com uma reação de género tipo, ok, eu não fazia a ideia que o som 3D em música podia ser tão interessante. No entanto, existe aqui ainda um desafio grande, porque embora toda a indústria do entretenimento esteja a passar para som 3D, o cinema com Dolby Atmos e afins, em que passamos a ter cinemas até com colunas no teto para dar uma imersão muito mais interessante. Temos plataformas de streaming na televisão, por exemplo, a Netflix. Uma das últimas vezes que estive na Netflix, eles mostraram-me que inclusivamente até programas de culinária têm som 3D. Ok. Videojogos, o som 3D é fundamental, se entrarmos na realidade virtual e realidade aumentada ainda mais, e agora a música também com a questão do som 3D. Qual é que é o problema? O problema é que as pessoas não têm 12 colunas na sala de estar para usufruir de som 3D, e cada vez mais as pessoas recorrem à utilização de headphones, de auscultadores. É possível estarmos numa sala e simular um concerto da Orquestra Sinfónica com fones? É possível, mas ainda não chegámos lá. Ou seja, é possível recriarmos som 3D com headphones. O problema é que já existem várias soluções no mercado, inclusivamente os nossos produtos, a maior parte deles têm também alguma suporte para esse tipo de tecnologia, mas o grande problema do som 3D com headphones é que, para eu enganar o cérebro de alguém, para o cérebro achar que um som vem de determinada direção, o que é que acontece? Cada pessoa tem orelhas diferentes e cada orelha tem uma assinatura acústica diferente dependente da direção. O que isso significa é que, se eu quiser enganar o cérebro daquela pessoa a achar que, com headphones, que o som vem de uma determinada direção, acima, atrás, daqui ou de lá, o que é que acontece? Eu tenho que saber exatamente como é que são as formas da orelha daquela pessoa para eu poder pôr aquela assinatura acústica. E, obviamente, isto é um problema extremamente complicado. Primeiro, nós temos que saber exatamente como é que são as orelhas da pessoa, temos que depois muita matemática e muita física em cima disto, inteligência artificial, e até ao momento já mais de 100 doutoramentos foram feitos nesta área e ainda ninguém conseguiu resolver completamente tudo isto. Na Sound Particles, nos últimos 4 anos, temos estado a trabalhar nesta área, a criar a nossa própria tecnologia de som 3D, porque achamos que é a peça que falta para este ecossistema de som 3D e para a música 3D poder realmente ter terreno para fluir. Porque a sensação, está com os fones, a sensação que temos nunca é a mesma que uma sala. Sim, ou seja, por exemplo, quando nós estamos a ouvir música com headphones, sim. estéreo normal, se nós fecharmos os olhos, a percepção que temos é que os sons vêm dentro da nossa cabeça. Ok, um som daqui, outro aqui, pronto. Aquilo que nós queremos é que a pessoa esteja com headphones e a percepção que a pessoa tem é do som estar mesmo cá fora. Por exemplo, nós temos alguns projetos de demonstração, por exemplo, na Sound Particles, em que pomos com os auscultadores as pessoas a ouvir e as pessoas viram para trás, porque a sensação deles é que está aqui alguém atrás a falar com elas. Ainda recentemente tivemos uma jornalista em que nós metemos aquilo e ela arrepiou-se toda porque achava que a sensação de imersão só auditiva é de tal ordem que o cérebro fica completamente enganado e achar que tem aqui alguém à nossa volta. Sim, mesmo a sensação do jogo, com isso, há de ser qualquer coisa, com Exatamente. Realidade virtual mais isso, deve ser uma coisa... Exatamente, e é daquelas coisas que para nós quando nós conseguirmos este último passo para termos tudo, porque este é o último passo, ou seja, temos já as ferramentas que permitem aos músicos e aos produtores e aos engenheiros criar estes conteúdos com som 3D e que permite explorar este som 3D como se fosse mais uma outra dimensão da música, da mesma forma que temos a melodia, a harmonia e o ritmo e a orquestração e os timbres e isso tudo. Ok, passamos a ter mais um novo que é
pensar também a parte musical, ou seja, imaginando que eu quero alguém que toca um acorde, eu quero que o som venha de trás para a frente, ok? E depois quando eu liberto as notas que ele passe para cima da minha cabeça ou algo do género. Ou seja, permite fazer um conjunto de coisas do ponto de vista musical muito interessantes. E temos estas ferramentas todas, agora o que nos falta é levar isto às pessoas que ainda não têm condições de ter as 12 colunas em casa, porque as que têm 12 colunas em casa são uma minoria completa, mas pronto, tendo este e achas que está passo, longe ou que está quase esse? do vosso está lado? quase, do nosso lado está quase, ou seja, dentro queremos ter o primeiro protótipo ainda no próximo mês, pronto, está mesmo quase, e conseguir eventualmente no próximo ano começar a fazer o deploy da nossa tecnologia. E como é que achas que as pessoas têm noção da importância do som? Não, ou seja, o problema do som é que o som funciona de uma forma muito inconsciente, ou seja, o som é um sentido, obviamente a minha visão é parcial, se estivesse a falar com um cozinheiro ele dizia que o paladar é que mas obviamente o som... estamos 24 horas por dia sempre ligado, ok, se alguém está a dormir e se a gente chegar lá com uma buzina ao pé do ouvido, não é assim uma coisa muito agradável. Mas a questão é que como aquilo funciona de uma forma tão inconsciente, tão subliminar, as pessoas não lhe dão grande atenção, ou seja, as pessoas vão ver um filme com um mau som e saem de lá a dizer acho que não gostei da fotografia, quando na realidade não gostaram foi do som. Por exemplo, para mim é assim uma coisa absolutamente um mistério, como é que estamos a ver um filme, outra coisa qualquer, metemos uma banda sonora e como é que determinadas frequências fazem-nos sentir alegres, outros fazem-nos sentir tristes, ou seja, é assim algo muito interessante, mas que não é valorizado. E mesmo do ponto de vista da indústria, mesmo nos grandes estúdios de Hollywood, obviamente, dão-lhe um bocadito mais de atenção, mas continua a ser uma coisa muito subvalorizada. Muitas vezes há produções de 250 milhões de dólares, em que depois a equipa de som, subcontratam uns freelancers para tratar da parte. Pois a mesma questão das bandas sonoras, as pessoas não lhe dão a devida importância, não é? Sim, há uma frase famosa do George Lucas em que ele diz que o som é 50% do filme. E depois, aparentemente, um dos profissionais da Skywalker tem uma frase, um comentário a isso que foi, onde é que está o nosso 50% do orçamento? Mas não, ali a parte do som, quer seja os diálogos, quer seja a parte da música, quer seja a parte dos efeitos sonoros, é algo fundamental do ponto de vista mesmo de storytelling, ou seja, estes profissionais, eles olham para tudo isto, quer seja alguém que trata da música, quer seja de alguém que trata até mesmo dos efeitos sonoros, como sendo storytelling. Estão a contar uma história, mas utilizando som. E a forma como eles utilizam o som, contam a história de formas diferentes. E isso é muito interessante de ver como é que estas pessoas trabalham com o som, porque depois chegamos ao fim, o resultado... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que diz que, a sorte do Steven Spielberg é o John Williams. Pronto, se agarrarmos num filme do Spielberg e tirarmos a banda sonora do John Williams, o filme já não é assim tão bom quanto isso. Por isso, é fenomenal a importância da banda sonora e do som, mas que, mais uma vez, não tem ainda a atenção que há essas experiências de filmes que conhecemos, ou trechos de filmes com música, com outra música, e depois o filme, aquele momento... é completamente diferente. Sim, a música... A música dá-nos ali... E às vezes, inclusivamente, a ausência da música... também tem o impacto. Por exemplo, há um filme que é o Castaway, com o Tom Hanks, que vai parar uma ilha deserta, e que durante a parte em que ele está na ilha deserta não há banda sonora. E o facto de não ter banda sonora durante aquela parte do filme torna o filme muito mais difícil, porque não temos a banda sonora para nos dar o alívio emocional de tudo aquilo que acontece. Por isso,
quer a utilização, quer o silêncio, podem ser ferramentas muito interessantes na forma como contamos a história. E nesta viagem, digamos, quais esses momentos mais difíceis? Porque às vezes não há até momentos difíceis. Sim, obviamente. O que foi mais difícil nessa? Numa viagem deste ano há momentos difíceis, ok? Há o cansaço, há o stress, há, por exemplo, ok, nós fazemos software, lançamos um software, passado 2 ou 3 dias descobrimos que há um bug enormíssimo que nos escapou. Obviamente, aquilo é quase uma dor física, nós sabermos que lançámos qualquer coisa e que aquilo tem ali um defeito, como é que foi possível nós lançarmos isto com aquilo? Ou então, lançamos qualquer coisa e alguém nas redes sociais vai dizer, isso afinal não serve para nada, não sei o quê, porque a pessoa simplesmente não. Tipo, temos os melhores profissionais de Hollywood a utilizar o produto, mas o chico esperto que chega às redes sociais e diz, isto não vale nada, isto também eu consigo fazer assim assado. Tipo, ok, pronto. E depois, obviamente, há muito trabalho, é algo que do ponto de vista, temos esta paixão pelo som, pela música, por tudo isto, mas no fim, ok, é preciso pagar salários, temos que garantir que temos um conjunto de vendas, ou seja, há a pressão toda associada, mas, mais uma vez, é daquelas coisas que é a paixão que nos guia. Obviamente podia trabalhar noutras áreas em que seria muito mais fácil ter clientes e ter vendas e outras coisas do género, mas é esta área que nós adoramos e como tal é aqui que nós trabalhamos. E depois é daquelas coisas assim, no dia a dia há todas estas coisas, ok, o trabalho, o stress de termos, ok, há a feira que daqui a 2 semanas temos de ter o produto pronto porque, por exemplo, ainda este ano quando lançámos o sintetizador 3D, ok, queríamos apresentá-lo na feira, na NEM, que é a principal feira da indústria em Los Angeles, ok, e o software ainda não estava pronto algumas semanas antes, ou seja, há ali um conjunto de coisas. Mas depois, chega ao fim, olhamos para trás e vemos o nosso software a ser utilizado no Indiana Jones, no Oppenheimer, no Star Wars, no Game of Thrones, no Stranger Things, em todos estes filmes, ou por ser utilizado, por exemplo, eu, quando era novo, adorava Jean-Michel Jarre, ok, ter a oportunidade de ir falar com o Jean-Michel Jarre, apresentar-lhe o sintetizador e ele dizer, ok, adoro o sintetizador, o que é que eu posso ajudar, e nos ter dito, não, isto é um game changer, se quiserem podem utilizar a quote à vontade. Ou seja, é daquelas coisas que há muito trabalho, muito stress, mais uma vez, sendo uma startup, é um constante quase remar contra a maré, um constante fazer omelete sem ovos, mas chegamos ao fim e olhamos para trás e é uma viagem absolutamente fantástica. Ou seja, para alguém, por exemplo, como eu, que adora tecnologia, som e cinema, ter a oportunidade de ir a estes estúdios, conhecer estes estúdios. Eu lembro a primeira vez que fui aos estúdios da Disney, entrei pelo portão mais afastado só para poder atravessar o estúdio de uma ponta à outra, ou de ir assistir a uma gravação de uma série de televisão como o Big Bang Theory, ou conhecer estas pessoas que nós há anos conhecíamos, ou então, por exemplo, cada vez que alguém compra um produto da Sound Particles, eu recebo um e-mail com informação. Okay, de vez em quando uma pessoa vai lá ver e descobre uma lenda do jazz, ou um músico de topo a utilizar os nossos produtos, e obviamente isso é muito compensador. E alguém ou algum filme que gostavas de fazer, assim, um realizador, ou conhecer alguém que não tenhas conhecido, e tens assim... Quer dizer, obviamente... Um filme, do ponto de vista de filmes a utilizar o Sound Particles, acho que neste momento já temos a caderneta. Por exemplo, obviamente o Game of Thrones, na altura quando surgiu o Game of Thrones, eu adorava que fosse utilizado o Sound Particles e acabou por ser utilizado na última temporada, especialmente para as batalhas épicas. Obviamente, a dada altura, o Star Wars era daquelas coisas, era um sonho termos o Star Wars a utilizar o nosso software. A dada altura foi utilizado no Star Wars 8, mas eles não nos deram autorização para partilharmos com ninguém e nós, mas pronto, mas sabíamos que tinha sido utilizado. Depois no 9 já foi utilizado e já nos deram autorização para partilharmos essa informação. Pronto, esses obviamente eram os grandes. Depois, obviamente, por exemplo, ter um filme do Spielberg a utilizar era um marco interessante. Agora com o Indiana Jones, que ainda por cima sabíamos que era o último, outro interessante. Agora com o Oppenheimer,
um filme do Christopher Nolan também utilizar, ótimo. Ou seja, tivemos vários filmes e neste momento não há assim um filme ou um realizador que eu disse, não, mas eu gostava, ainda queria aqui, obviamente a gente quer todos, e quando não tiverem todos os filmes a utilizar Sound Particles, a gente continua a trabalhar. Mas neste momento, aqueles grandes projetos de sonho que nós queríamos que utilizassem os Sound Particles, neste momento não estou a lembrar assim de nenhum filme ou um realizador que eu dissesse não. Ainda me falta, ainda falta este. É muito bom sinal. Sim, é muito bom sinal. Quando nós, a dada altura, temos que começar a pensar, a arranjar novos sonhos, porque os que tínhamos já foram realizados. Nuno, muito obrigado por ter aceito o convite e foi um gosto enorme estar prazer. Aqui a falar contigo. Obrigado. Obrigado.